Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula de constitucional. Essa aula é a aula 10.2. Vamos continuar falando sobre administração pública. 10.2, ó, acabou aqui a canetinha, mas daqui a pouco eu troco o refil e escrevo. No quadro dessa aula, os senhores vão me dar licença, mas como eu estou com torcicolo aqui, eu vou ministrá-la aqui na minha cadeira. Então tá, vamos lá. Aula 10.2. Do que estamos a tratar? Aí, como eu sempre faço, eu peço aos senhores que tenham em mãos a Constituição. Já estão com a Constituição em mãos. E vamos passando aqui pelo índice sistemático da Constituição Federal. Falamos nas aulas anteriores sobre o título 8º da Ordem Social. Vencemos o título 7º da Ordem Econômica e Financeira. Falamos da seção 2 do capítulo 2, do título 6º, que tem por objeto o conteúdo pertinente aos orçamentos. Depois, fomos ao título 4º da Organização dos Poderes, onde vencemos todas as disposições pertinentes ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. Só vou pedir que os senhores depois tomem um tempo, reservem um tempo, para que os senhores estudem o artigo 89 e o artigo 91, que trazem, respectivamente, as estruturas dos Conselhos da República e do de Defesa Nacional. Isso os senhores são obrigados a decorar. Agora, passamos para um outro. Ontem, na verdade, na nossa aula 10ª parte, passamos para o título 3º da Organização do Estado. Os senhores, então, como eu disse, ontem mesmo, nós vemos que, primeiro, são as pessoas, a pessoa. Depois, o Estado, a organização do Estado. E aí começamos aí pela parte final, o capítulo 7º da administração pública. Falamos sobre os servidores públicos e agora estamos a tratar das disposições gerais. Como é muita atualização, o meu vadimeco aqui, o segundo semestre de 2019, já não mais se presta para que possamos resolver os exercícios. Então, eu vou abrir aqui a minha Constituição do Planalto e os senhores também deverão fazê-lo, correto? Vamos lá para o artigo 37, para possamos resolver os exercícios. Ó, deixa eu apertar aqui no artigo 37. Da administração pública, a seção 1ª traz disposições gerais. Então, vamos voltar lá para os nossos exercícios. Ótimo, estou aqui, o senhor já tem esse bloco de exercícios. Nós resolvemos, acredito eu, vou voltar aí na questão 15. Parei, me parece, aqui na questão 15 ou 16. 15 ou 16. Não, a 15, vou voltar à questão 15. O João, ele é servidor público estável, ocupante de cargo efetivo de analista legislativo da Câmara Municipal, foi demitido injustamente, invalidada por sentença judicial sua demissão. De acordo com as disposições constitucionais, João será, aí, quando ocorre essa situação, o que nós temos é a reintegração do João. Reintegro o demitido. Se lembra que eu disse isso a vocês? Reintegro o demitido, a reintegração do demitido. E aquele ocupante daquela vaga, aquele que ocupava a vaga do João, ele terá que sair daquela vaga e ele vai ser reconduzido, se ele já tiver atingido a estabilidade, se ele for estável, que se atinge depois de 3 anos, nós vimos isso, sem direito à indenização. Ou então, ele será aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade
com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, três situações podem se apresentar: recondução, aproveitamento, se ele estiver, se for possível, ou então posto em disponibilidade. Ótimo. As disposições que eu acabo de lhes mencionar, elas estão no 41, eu vou compartilhar aqui com vocês. Inclusive, eu vou deixar a nossa Constituição aberta para que os senhores possam visualizar melhor. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Ele perde o cargo, nós temos aqui no parágrafo 1º 3 hipóteses, mas nós sabemos que são 4, né? Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo em que tenha havido ampla defesa, procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. E o excesso de gasto com pessoal, que está lá no 190, alguma coisa, lá no finalzinho dos orçamentos, né? Está na parte dos orçamentos. Invalidada, e é essa questão que responde à nossa pergunta, invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzida ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado ou em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até adequado aproveitamento em outro cargo. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho pela comissão instituída para essa finalidade. Ótimo. A questão 16, nós não vamos resolver, essa questão está desatualizada, mas nós temos aqui disposições novas. Vimos lá, quando tratamos da Seguridade Social, especificamente a parte pertinente à Previdência, os novos requisitos para se ter o benefício da aposentadoria no regime geral da Previdência Social. Nós falamos 65 homem, 62 mulher, 60 para homens e 55 mulher que exercem atividade rural ou em economia familiar, o garimpeiro, o extrativista, o pescador artesanal. Falamos sobre isso. E vamos reduzir o parágrafo 7º, né, ele se remete ao inciso 1. Então, 65 e 62, vamos reduzir 5 anos para o homem, 5 anos para a mulher, se tiverem exercido o magistério. Mas não é qualquer atividade em sala de aula, tem que ser educação infantil, o fundamental e o médio, não é? Educação infantil, fundamental e médio, exatamente, só nestas hipóteses. Sempre levando em conta os 2 critérios e requisitos obrigatoriamente cumulativos: o tempo, a idade e o tempo de contribuição. A idade e tempo de contribuição. Agora, nós temos aqui as regras específicas para os servidores. Vamos ver aqui para os servidores públicos. Vamos ver. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidária. Esse princípio da solidariedade, ele vem para fundamentar juridicamente a contribuição do inativo, sabiam disso? Mediante contribuição do respectivo ente federativo. Então, é o servidor, o ente federativo, o servidor ativo, o ente federativo,
os aposentados, aqueles servidores que se aposentam, os pensionistas, aquelas pessoas que recebem em virtude do falecimento do servidor, observados alguns critérios. E ele será aposentado por incapacidade permanente, no inciso 1, todas essas disposições novéis devem ser estudadas com muito cuidado, porque são informações assim quentíssimas para a nossa prova. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Nós falamos que a readaptação, se lembram? A readaptação, eu vou readaptar um incapacitado, é a volta daquele ferido, do machucado, aquele que tem alguma situação que o torne incapaz de exercer a atividade laboral. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei do respectivo ente. Essa 40, parágrafo 1º, 2, é extremamente importante, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. Então, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 ou aos 75 anos de idade. No âmbito da União, aos 62 de idade se mulher e 65 se homem, correto? E no âmbito dos estados do DF e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Sempre idade e tempo de contribuição. Homem, 65, mulher, 62. Como a regra geral do regime geral, lá nas disposições pertinentes à Previdência. Se lembram? Sim. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201, que trata do salário mínimo, ou superiores ao limite máximo estabelecido pelo regime geral da Previdência Social. Isso aí é um golpe, né? Porque hoje eu acho que o máximo do regime geral, se não me engano, é 5.000 e alguma coisa. 5.000 atualmente. Deixa eu fazer essa pesquisa para eu me informar. Máximo do regime geral da Previdência. Máximo aposentadoria do INSS. Vamos lá hoje. 6.101. 6.000 estava um pouquinho defasado, mas é isso mesmo. 6.101. Então, o mínimo e o máximo. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência, com algumas exceções. 4A, 4B, 4C e 5º. O primeiro vai tratar do servidor com deficiência. Então, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Nós também temos essa mesma disposição para o regime geral. Se lembram disso? É o inciso 1º. Agora me foge o artigo, mas tudo bem. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes dos cargos de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos, polícia da Câmara, polícia do Senado e todas aquelas polícias do 144. Vimos isso ontem. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ferroviária Federal, etc. Acho que são todas essas, mas deixe-me verificar aqui. Constituição, sempre bom a gente voltar ali, porque são 6 ou 7, artigo 144. Vamos lá.
Polícia Federal e a Rodoviária Federal. Me esqueci. Da Ferroviária Federal, as PMs, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares e as polícias penais federal, estadual e distrital. São 6. Então, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal. As civis militares, os corpos de bombeiros, que são militares, e as penais federal, estadual e distrital. Então, essa foi abrangida aí pela exceção. Poderão ser estabelecidos, por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, dada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Nós vimos isso também, consta regra análoga lá no regime. Se lembram que eu disse? A enfermeira que trabalha no atendimento? Ótimo. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto do 3 do parágrafo 1º, correto? Então, 62 e 65, 57 e 60, a mesma coisa. O mesmo acontece lá no regime geral. Desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no fundamental e médio, a mesma fixada em lei complementar do respectivo ente federativo. Bem, eu não consigo compreender por que não os professores das universidades federais eles não se enquadram nessa regra. Você saberia me dizer, Elisa? Professor, eu saberia, porque o senhor nunca deu aula para criança e adolescente. É uma energia que é uma coisa incrível. É por causa disso, professor. É que mas você consome acha que muito mais energia. você acha Muito que mais. A energia física, né, assim, da pessoa, não é o trabalho intelectual. Entendi. Então, você consegue compreender então essa diferenciação e você nos traz e nos diz que ela é justa. Concordo. Eu não faço juízo porque eu, de fato, a minha mãe era professora primária, mas eu não sei se o professor dos níveis também não sofre para ministrá-la. O que eu estou querendo dizer é isso, não que os outros não que os primários das fases iniciais não sofram. O que eu quero dizer é que os das fases finais também trabalham. Mas, professor, supostamente o aluno tem mais autonomia na universidade, né? E eles não têm essa autonomia. E quanto menores, por exemplo, quem é formado em pedagogia, né, que lida com o ensino fundamental, né, antes até do fundamental, o pré-escolar, nossa senhora, o infantil, meu Deus do céu, porque é assim, as crianças realmente solicitam. Parágrafo 6º. Nós estamos vendo aí que está bem semelhante ao que nós já estávamos observando. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral da Previdência Social. O parágrafo 8. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real. Parágrafo 9, temos aí muitas disposições. Então, vamos ficar com essas por agora. A questão 16, ela está desatualizada. Vamos pular a questão 16. Vamos para a questão 17. Em tema de concurso público, para ingresso de pessoal no serviço público e de servidores públicos, a Constituição da República de 88 estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Estabelece que, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de títulos. O problema é dizer isso. É provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego. Aqui eu vou localizar para vocês.
É o inciso 2 do 37, não é, professor? Exatamente, Elisa, perfeito. É o inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Falso a letra A, portanto. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos. Falso, porque sabemos que é de até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Isso é muito interessante, porque se o prazo tiver sido de 1 ano e meio, ele só pode ser prorrogado por 1 ano e meio. Ele é sempre prorrogável uma vez pelo igual período do prazo de validade dele. Então, se tiver sido 2 anos, ele é prorrogável uma vez por 2 anos. Ótimo. E durante o prazo improrrogável, é vedada a realização de novo concurso. Nós temos o inciso 4º dizendo o seguinte: durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. O inciso 4º, a leitura dele, nos leva a concluir que não existe vedação à realização de um concurso ainda sem ter sido convocado os candidatos aprovados no anterior. O que ele diz é que aqueles no prazo improrrogável previsto no edital, na segunda fase, no segundo período. Vocês entenderam? O que é esse prazo improrrogável? É o segundo período. É aquele finalzinho do 3, é o igual período. É esse prazo, igual período, que foi prorrogado, ele é improrrogável. Entenderam? Previsto no edital de convocação. Então, aquele aprovado, ele será convocado com prioridade. A letra B, falsa, por ferir o inciso 3 e os incisos 3 e 4. As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Exato, e destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É dessa forma que nós temos que ler o inciso 5º. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ótimo. Letra C está correta. A contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público deverá necessariamente ser precedida de concurso público. Isso é falso. A Lei 8.745 disciplina aquelas contratações temporárias. Lei 8.745. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender, o mais certo é falar dessa forma, como é a lei. É a necessidade temporária de excepcional interesse, não falar contratação temporária. A contratação, mas de qualquer forma, também não vejo assim. Por quê? Contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária. Ótimo. Vamos lá, é o artigo 3º. Este aqui são aqueles agentes das endemias que nós falamos lá no regime geral, se lembra? Para atender às necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração federal direta, autarquias e fundações poderão efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e nos prazos previstos nesta lei. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, assistência a situações de calamidade pública, assistência a emergências em saúde pública, realização de recenseamento e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
admissão de professor substituto e visitante, admissão de professor e pesquisador visitante, atividades especiais nas organizações das Forças Armadas, a identificação e demarcação territorial, finalísticas do Hospital das Forças Armadas. Aí temos várias alíneas, né? E aqui o artigo 3º, muita coisa, hein? O artigo 3º, ele vem dizendo a remuneração, será que é isso mesmo? O recrutamento do pessoal a ser contratado será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito à ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial da União, prescindindo de concurso público. Vamos ver se temos aqui a contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, de emergência ambiental, prescinde inclusive do processo seletivo. É o parágrafo 1º. Ótimo. Então, estamos conversados. A letra D está falsa, porque pode, inclusive, ser prescindido, pode ser dispensado o processo seletivo simplificado. Os cargos em comissão são ocupados exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Isso é falso. E destinam-se apenas às atribuições? Não, não é isso que diz a Constituição. A Constituição, ela diz outra coisa, que as funções de confiança são exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ótimo. Passamos para a questão 18. Pedro ingressou no serviço público municipal, estimulado pela segurança e pelos benefícios inerentes ao cargo. Um desses benefícios seria fruído após 10 anos de exercício funcional. Pedro completou os 10 anos de serviço, mas no dia em que ia requerer o benefício, o regime jurídico da categoria foi alterado e o benefício foi extinto, somente sendo assegurado o direito dos servidores que já o receberam. À luz da sistemática constitucional, Pedro, sabe como funciona isso? Ninguém tem direito adquirido ao regime jurídico. Essa aí é uma primeira tese adotada pelo STF. Mas, então, se você ainda não cumpriu todos os requisitos para fazer jus a um determinado benefício, o que você tem é mera expectativa de direito. Mas, se você já cumpriu os requisitos, aí não. Aí, nessa hipótese, você sim terá você terá o direito adquirido, né? A solicitação, ela é mera formalidade, né, para que ele se inicie a receber o benefício. Então, é isso. Direito adquirido, então, é aquele que a lei considera definitivamente integrado ao patrimônio do seu titular. Quando alguém, na vigência de uma determinada lei, adquire um direito relacionado a esta lei, referido direito se incorpora ao patrimônio do titular, mesmo que não o exercite, e de tal modo que o advento de uma nova lei revogadora dessa lei anterior não ofende o status conquistado. Então, o funcionário público que, após 30 anos de serviço, adquire direito à aposentadoria, conforme a lei vigente, não pode ser prejudicado por eventual lei posterior que venha ampliar o prazo para aquisição do direito à aposentadoria. Então, é isso. Na vigência da lei anterior, havia a regra de se ter 30 anos de serviço. O titular do direito adquiriu o direito subjetivo de requerer sua aposentadoria em qualquer época, né? Em qualquer época. Então, é isso. Então, não faz jus ao benefício, estando amparado pelo direito. Faz jus ao benefício, porque, no caso, ele completou os 10 anos de serviço. Mas o completar os 10 anos, ele independe de fazer o pedido. O pedido ele é meramente declaratório. Isso é muito importante, sabe?
Uma vez eu estive lá no INSS e eu, enfim, travei, não uma discussão, claro, uma discussão, mas eu vi isso quando o INSS interpreta isso de forma inadequada. Ele não é constitutivo. O pedido ele não é constitutivo. Vocês entendem o que estou a dizer? Ele é meramente declaratório. Porque o que faz o contribuinte ter direito ao benefício é o cumprimento dos requisitos legais, não o pedido em si, né? É uma mera formalidade. 18, letra C. 19. O José ele é servidor público do Legislativo Municipal, ele exerce função de confiança na qualidade de chefe do Departamento de Arquivo Geral de determinada Câmara Municipal no Estado da Bahia. De acordo com essas disposições constitucionais, com as disposições constitucionais que regem a matéria, eu posso afirmar o quê? Ele é necessariamente ocupante de cargo efetivo. Ele fez concurso, 37, inciso 5º. Por quê? Não é isso? Cargo efetivo é porque fez o concurso. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de gestão, chefia e assessoramento. B. 19b. 20. A administração do TJ foi informada que Pedro, juiz de direito, está no regular exercício da função há 1 ano, e Maria, servidora efetiva do Poder Judiciário há 2 anos, teriam praticado infrações de extrema gravidade. Olha que interessante. Pedro e Maria, eles podem perder seus cargos por decisão administrativa do órgão competente. Por quê? O que diz o artigo 95.1, inciso 1, 95.1, que é o trânsito em julgado na hipótese do juiz. 95. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo, nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial. Essa sentença do órgão competente é uma sentença com natureza administrativa. Nesses primeiros 2 anos, ele pode perder o cargo por deliberação do tribunal em decisão administrativa. Assim que nós vamos interpretar o artigo 95, correto? Após esse período, após os 2 anos, é que ele necessita de sentença judicial transitada em julgado. Então, Pedro e Maria podem perder seus cargos por decisão administrativa do órgão competente. Deixa eu ver aqui a Lei 8.112. Foi. Essa Lei 8.112 ela não vai se aplicar aqui porque esse concurso específico é um concurso municipal, né? Mas a gente tem que voltar aqui às disposições da Constituição. A perda do cargo é o 41, né? Vamos lá no 41. Aqui. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os nomeados para cargo de provimento efetivo. O estável só perde o cargo, sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo, ele seja assegurado ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica. Antes desse período, ele pode, sim, perder o cargo por decisão administrativa do órgão competente. Estamos juntos? Então, 20, letra D. 20, letra D. Deixa eu ver por que eu marquei essa 8.112, artigo 127. Ah, tá. As penalidades, né? Advertência, suspensão, demissão, cassação, destituição. São as penalidades disciplinares. Ok, mas isso se aplica apenas aos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Voltamos aqui para a Constituição. Então, encerramos esse primeiro bloco, 20, questão D. Vamos fazer o seguinte, nós ainda temos alguns exercícios que vamos resolver na segunda parte, que são disposições gerais aqui do Estatuto, pertinentes à administração pública. Então, eu vou fazer um breve intervalo de 10 minutos e nós já voltamos aqui para a nossa segunda parte, tá bom? Tudo bem? Então, Elisa, você vai ser minha convidada de honra lá na Amazônia, a Fernanda também. Então, vocês vão receber os indígenas todos para poder... Não me chame por educação, porque eu vou, tá? Vocês vão lavrar os registros de nascimento dos indígenas, com os nomes, o Rani, tudo mais. Vocês vão ficar por dentro aí de todas as regras. E a gente precisa saber disso, né? Afinal de contas, o Brasil é um dos poucos lugares, é o único lugar do mundo que nós temos populações isoladas, que nunca tiveram contato com nenhuma outra civilização. Não é verdade? E a gente tem que valorizar essa nossa riqueza, né? Em determinado estado da federação foi promulgada uma lei dispondo que a remuneração devida aos ocupantes do cargo de provimento efetivo vinculado ao Poder Executivo seria reajustada pelo mesmo índice aplicado no reajuste da remuneração dos ocupantes do cargo B, vinculado ao Poder Judiciário. A técnica de reajuste adotada na referida lei, isso é vedado. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos compartilhar aqui. Do reajuste é o 3712. Artigo 37. Os vencimentos dos cargos do Legislativo e do Judiciário, primeiro, não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, o limite é o Poder Executivo. E o 13, na verdade, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, pois é vedada a técnica de reajuste. Então, essa é a que ele fala. É vedada a vinculação para o efeito de remuneração de pessoal. Ele está falando aqui... Não. É esse mesmo. É esse mesmo. 12, 13, 14 e 15. 12, os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos do Poder Executivo, é vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Esse é o reajuste. É o reajuste. 2. Então, 1, letra A. 2. O prefeito municipal, João, realizou a inauguração da praça pública recém-reformada, discursando para a população sobre os benefícios que os novos equipamentos de ginástica podem trazer no âmbito da saúde, bem-estar e lazer dos cidadãos. De acordo com o texto constitucional, diante dos elementos informados, a conduta de João nesse caso específico, ela é permitida. Se vocês observarem o parágrafo 1º do artigo 37, ele diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, ele deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Correto? Lícita, eis que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Letra A.
2, letra A. Ótimo. 3. João, prefeito municipal, foi informado de que deveria realizar 2 nomeações. A primeira para um cargo em comissão e a segunda para uma função de confiança. À luz da sistemática constitucional, ambas devem recair sobre servidores ocupantes de cargo efetivo. Isso é falso. A primeira deve ser sobre ocupantes. A primeira nomeação deve sempre recair sobre servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo. Falso. Falso. A primeira nomeação pode e a segunda deve recair sobre servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. Certo. 37, inciso 5º. Letra C. Correto. Entenderam? Fácil. 4. Antônio tomou posse como prefeito do município Beta e convidou seu amigo João, empresário do ramo hoteleiro e pessoa de sua inteira confiança, para chefiar determinada repartição pública. Cargo, ele pode chefiar? Não. Os cargos de confiança, só mesmo aqueles de provimento efetivo, aquelas pessoas que ocupem cargos de provimento efetivo. Os cargos em comissão podem ser qualquer pessoa, mas algum limite específico vai ser definido para aqueles de carreira. Os senhores entenderam? Percentuais mínimos, limite específico. Ótimo. Somente pode ser nomeado caso seja aprovado. Falso. Somente pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão. Isso é verdade. Isso é verdade. É a letra B. 4. Pode ser nomeado para ocupar um cargo? Não. Função de confiança ele não pode ocupar. Então é a letra B. Letra B. Sim, a Constituição de 88, ao tratar das disposições gerais da administração pública, estabelece que publicidade de atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação eleitoral partidária. Falso. Não, acabamos de ler o parágrafo 1º. Não é isso mesmo. 37, parágrafo 1º. Vamos lá nele. Ou de orientação social, informativo, educativo, informativo ou orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário deverão ser superiores. Falso. Nós já vimos. 37, inciso 12. 12º. A vinculação ou equiparação de quaisquer espécies é permitida? Falso, não é. É o 13. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor deverão ser computados e acumulados para fins de concessão? Falso, acabamos de ver. O 14 ele fala que não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. E a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, procedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente. É o 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e de jurisdição, procedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. 6º. Artigo 100 da Constituição do Estado Beta foi emendado há poucos dias e passou a dispor que o subsídio de todos os agentes públicos do Estado e dos municípios nele localizados observaria como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Vamos aqui no 37, X1, para nós observarmos os limites. Não é difícil. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da direta autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos e os proventos, pensões, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não podem exceder o subsídio mensal em espécie do ministro do STF. Então, nós temos um limite geral, que é o ministro do STF. Então, eu vou pedir para que os senhores tenham em mãos uma folha A4 e os senhores vão colocar, eles vão fazer esse esquema que eu vou fazer aqui para os senhores. Então, vamos fazer juntos. Nós temos um primeiro limite geral, que é o subsídio
do STF. Isso que eu estou a fazer aqui. Vocês vão fazer agora porque os senhores sabem que eu estou com um torcicolo muito forte. Já até tomei um remédio. Não sou tão mais novo como os senhores. Limite geral subsídio do STF. Ótimo. Aplicando-se como limite nos municípios, tudo bem. E aí nós vamos ter outros limites. No município, qual que é o limite do município? O subsídio do prefeito. No município, é o prefeito. Ótimo. E no estado e no DF, nos estados, qual é o limite? O do estado, o dos estados, nós temos 3 limites. Temos o do governador, no âmbito do executivo, se tratar de poder executivo, o do governador. O subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do legislativo, o subsídio do deputado estadual. E no âmbito do judiciário, o subsídio do desembargador do TJ. Desembargador do TJ. Subsídio do desembargador do TJ. E esse limite, e esse ganho, esse subsídio do desembargador do TJ, ele é de 90,25%, 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie do ministro do STF. Ok. Então, nós temos o limite geral, é o subsídio do STF, correto? Nos municípios, é o do prefeito. Ótimo. Nos estados, nós vamos ter 3. O do executivo é o limite do governador, o do legislativo, o limite é o do deputado estadual, e o do judiciário é o do desembargador do TJ. Sendo que o desembargador ele está limitado a 90,25% do STF. E aplicável em espécie dos ministros do STF. No âmbito do Poder Judiciário, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e defensores públicos. Então, é isso. Então, retornando aqui, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do TJ, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável esse limite aos membros do MP, procuradores e defensores públicos. Procuradores e defensores públicos. Ok. É isso aqui que eu fiz, esse quadrinho aqui que os senhores vão fazer. Olha só. Estão visualizando? Deixe-me... Desse jeito. Ficou? Mas eu vou tirar uma foto para vocês. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos voltar lá para as nossas disposições constitucionais. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, cumulativos ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o mensal em espécie do ministro do STF. E aí, como limite no município, o subsídio do prefeito, os estados no DF, nós temos 3, o mensal do governador, no executivo, o dos deputados estaduais ou distritais, no Poder Legislativo, e o dos desembargadores no TJ, limitado a 90 inteiro e 25 centésimos por cento do subsídio mensal. Ótimo, ok. E aí nós temos também que ter em mente o 37, parágrafo 12º.
Para fins do disposto no X1, fica facultado aos estados e ao DF. Então, nós vimos que nos estados e no DF, nós temos 3 limites, mas nós temos que conciliar esse inciso 11 com o parágrafo 12. O parágrafo 12, ele diz: os estados, os municípios, eles podem, mediante emendas às respectivas constituições, limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo ou, facultativamente... Mas o município não, né, professor? É só o Estado ou o Distrito Federal. É Estado e DF. O limite único... Qual é o limite único? O subsídio mensal dos desembargadores do respectivo TJ. O limite é o desembargador do TJ, vou colocar aqui, desembargador TJ, que é 90,25% do STF. Ótimo. Não se lhe aplicando o disposto neste parágrafo ao subsídio dos deputados estaduais, distritais e federais. Então, é o limite único, mas o limite único que não engloba quem? Não engloba quem? Os ganhos, os subsídios dos deputados estaduais e vereadores. Então, é um limite único, mas é limite único para todos, exceto deputados, correto? E vereadores. Entendi. Tudo bem. Então, vamos lá. Já sei tudo. O artigo 100 da Constituição foi emendado há poucos dias e passou a dispor que o subsídio de todos os agentes públicos do Estado e dos municípios, já vimos que o dos municípios não podem. O subsídio... sim, aí não poderia ser de todos, né? Tem que respeitar a regra, a exceção constitucional para os deputados e para os vereadores. Então, ela é parcialmente inconstitucional, pois a Constituição do Estado não pode estender o referido limite único aos deputados estaduais e àqueles que possuem vínculo com o município. Então, perfeito. Perfeito. Então, é isso mesmo. Inconstitucional, pois a Constituição não pode dispor que o subsídio mensal dos desembargadores pode, sim. Constitucional, pois a Constituição, em observância, deve estabelecer limite único para todos os servidores estaduais. Isso é falso. Parcialmente inconstitucional, pois a Constituição estadual não pode estabelecer o referido limite único para os municípios localizados. Olha que interessante essa C. A letra E, ela é mais correta. Nós já estamos discutindo isso há mais tempo. Vocês observam que ela é mais completa? A letra C e a letra E. A Constituição estadual não pode estabelecer o referido limite único para os municípios localizados. Isso não está equivocado. Professor, eu coloquei assim, que ela pode estabelecer o limite único para os municípios, mas o limite não pode ser o dos desembargadores, conforme o artigo 37, parágrafo 12. Elisa, ela não pode, o Estado, ele pode ter limite único para ele próprio. Enfim, essa questão Você está falando parcialmente inconstitucional, pois a Constituição estadual não pode estabelecer o referido limite único para os municípios localizados no estado beta. Bem, isso está certo, Elisa. Isso está certo. Porque ele fala, fica facultado aos estados e ao DF fixar em seu âmbito, no âmbito do estado e do Distrito Federal, mediante emenda às Constituições e lei orgânica. Então, o limite no parágrafo 12, você pode observar, o limite único do parágrafo 12 é para o Estado e para o DF. O mais estranho é que ele diz isso em seu âmbito e ele fala, não se aplicando neste parágrafo ao subsídio dos deputados
estaduais e vereadores, porque vereador já não entra mesmo. Então, é meio paradoxal esse parágrafo 12. Concordam? Concorda, Elisa? Professor, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas para mim é assim, do jeito que a Constituição Federal, ela disse que os estados e o Distrito Federal facultativamente poderão, em seu âmbito, fixar por emenda esse limite único, excepcionando tal, a Constituição Estadual, por analogia, ela não poderia falar para os fins dispostos nesse inciso desse artigo, fica facultado aos municípios fixarem seu âmbito mediante emenda a respectiva lei orgânica municipal como limite único é aquele que decidir, não é? Então, ela está fixando um limite, ela só não está dizendo qual é. Deu para entender por que eu acho que pode estabelecer? Pode estabelecer um limite que eu digo assim, ela pode, a norma geral, reger dizendo que fica facultado aos municípios estabelecer, fixar o limite único, mas não vai dizer, ela não diz qual é. Entendi. Ela só não vai poder dizer que é o dos desembargadores, porque o dos desembargadores, a própria Constituição fala que não vale para os municípios. Ah, entendi. Então, por isso, estaria a letra C equivocada. Eu entendi a sua interpretação e é absolutamente adequada e correta. Mas a resposta veio como letra E. A Constituição não pode estender o referido limite único aos deputados estaduais. É diferente do que se diz na letra C. Não pode estabelecer o referido limite único e não pode estender. O que está mais correto é porque esse não pode estender o referido limite, ele vem em obediência a essa expressão, em seu âmbito. Correto? Do parágrafo 12. Aos deputados estaduais e àqueles que possuem vínculo com os municípios. Acho sim. Então, a letra é mais correta. Ok, adiante. A Constituição de 88, ao tratar das disposições gerais da administração pública, estabelece que a publicidade dos atos, programas e obras, e aí no final temos bipartidária, nós já vimos isso, falso, não há essa expressão, bipartidária. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário deverão ser superiores, falso, não podem ser superiores ao do Executivo. A letra 37, inciso 12. A vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias não é permitida, o 37, inciso 13. Os acréscimos pecuniários não deverão ser computados, é o 37.14. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Perfeito, é a letra E. O 8, o José, ele é um deputado estadual, ele solicitou que sua assessoria analisasse a possibilidade de ser editada a norma estadual, fixando como limite remuneratório único em todas as estruturas estatais de poder do Estado e dos respectivos municípios, o subsídio dos desembargadores do respectivo TJ, regra que não se aplicaria apenas ao subsídio dos deputados estaduais e dos vereadores. A assessoria respondeu corretamente. Ele poderia dispor sobre a matéria a partir de emenda à sua Constituição. Poderia dispor... Olha que interessante a resposta à letra B. A gente vai aprendendo com a banca. Então, aqui para a FGV, esse limite único, ele vale para o Estado, mas e quando ele fala no seu âmbito, ele está tratando do âmbito territorial, não do âmbito estrutural. Entende o que eu estou a dizer, como faz diferença? Esse âmbito para a FGV, no parágrafo 12, ele é âmbito territorial, porque inclui o âmbito do poder do Estado e o âmbito do poder do município. Eu, particularmente, teria que pensar um pouco sobre isso. Essa resposta, letra B, nos leva a crer que a FGV adota âmbito territorial, que o limite... Professor, mas aí estaria mais de acordo com aquela minha interpretação ou não? Estaria mais de acordo ainda com a sua interpretação, claro. Então, porque eu acho assim que pode estabelecer, mas isso não significa que a própria Constituição já vá fixar e que o limite fixado não seja depois reproduzido, né, nas leis orgânicas municipais, não é?
Elisa, essa prova é bem recente, viu? De qualquer forma, você concorda comigo que isso que você está dizendo é, de certa forma, inócuo? Concorda, Elisa? Mas nessa questão, professor, do deputado estadual? Naquela anterior. Nessa questão aqui, eu quero que nós tenhamos essa interpretação. Eu gostaria de, inclusive, vai Que a ser gente guardasse vou essa daqui. guardar essa interpretação. Que o deputado estadual, ele solicita assessoria, análise da possibilidade de ser editada uma norma estatual, fixando como limite remuneratório único em todas as estruturas estatais de poder do Estado, dos respectivos municípios, o subsídio dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Regra que não se aplicaria apenas aos subsídios dos deputados estaduais e dos vereadores. Elisa, e você sabe que essa interpretação eu acho que é mais consentânea? Sabe por quê? Porque se eu me restringir essa palavra em seu âmbito, ao âmbito do Estado, não faz sentido os vereadores, ela fazer a exceção aos vereadores, só faz sentido você ter uma exceção no final do parágrafo 12 aos vereadores, se você estende o limite aos municípios também, correto? Então, a interpretação que a gente tem que ter no parágrafo 12, agora eu não sei se isso é unânime. Concorda? Ficou claro? Parágrafo 12, vamos pensar em âmbito territorial, Estado e município. Estado e município, mas, enfim. Vamos adiante. Poderia dispor sobre a matéria a partir de emenda à sua Constituição. Então, é isso. Vale para todo o Estado, inclusive para o município, e excetuamos os deputados da Assembleia e os vereadores da Câmara Municipal. Ótimo. A lei ordinária, então, a 8 é a letra B. 9. A lei ordinária do município Delta, que regulou o Instituto da Previdência Municipal, estabeleceu em seu artigo 22 que os cargos para a diretoria administrativa do Instituto, para os quais não há outra exigência que não aquela de nível superior, seriam preenchidos por pessoas indicadas pelo prefeito. Sobre essa lei, assinale a afirmativa correta. Seriam preenchidos por pessoas indicadas. Padece de vício de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio do concurso público. Isso é verdade, Elisa, isso é verdade. Porque regulou o Instituto e estabeleceu em seu artigo 22 que os cargos para a diretoria administrativa do Instituto enfim, lei ordinária regulou o Instituto da Previdência Municipal. Ela padece de vício de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio do concurso público, 37.2. Então, para esse caso específico, ela teria que ter o concurso público. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Falso. As outras. Falsas as outras assertivas. 9, letra A. 10. O edital de concurso público para provimento de cargos de provimento efetivo estabeleceu o conteúdo programático da prova, o caráter eliminatório das provas escrita e oral, o caráter eliminatório do exame psicotécnico, falso. A idade máxima para ocupação dos cargos, a qual estava lastreada em critérios de razoabilidade, idade máxima. À luz da sistemática constitucional e considerando que a lei de registro não contém previsão expressa a respeito de qualquer dos 4 itens, a previsão exclusivamente no edital está correta em relação aos itens. Olha o que mais interessante. Na verdade, todas estariam corretas se tivesse lei, se fosse por lei. Mas se não houver lei, 1 e 2. 1 e 2. Nós temos a súmula vinculante 44. Deixa-me ver aqui. Súmula vinculante. Aqui, Elisa. O psicotécnico só por lei. Isso aqui é a súmula vinculante 44, que é a súmula 686, né? 686. O STF afirma que é admitida
a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos, desde que a lei da carreira prevê expressamente esse teste como um dos requisitos para acesso ao cargo. Assim, para que seja válido em concurso público, o exame psicotécnico deverá cumprir os seguintes requisitos. O exame precisa estar previsto em lei e no edital, deverão ser adotados critérios objetivos no teste, deverá haver a possibilidade do candidato prejudicado apresentar recurso. Então, ok, isso aqui inclusive eu vou jogar lá no nosso grupo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com o grupo. Muito bom isso. Vamos adiante. Agora, espera aí, deixe-me ver a fundamentação para essa quarta. Idade máxima para ocupação do cargo, somente lei. Deixe-me ver essa fundamentação aqui. Por meio de deliberação no plenário virtual, os ministros do STF decidiram por maioria de votos aplicar a jurisprudência da Corte, a súmula 683. Espera aí. Essa súmula 683, ela não foi convertida em súmula vinculante. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Tese de repercussão geral. O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. O problema é que todos trazem direito constitucional e administrativo, mandado de segurança, concurso público para provimento de cargo do médico do quadro de oficiais, limite máximo de idade. Segundo a súmula 683, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, 30, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, diferente do que ocorre com o candidato aspirante a oficial, sargento e soldado. O candidato que presta concurso para provimento do cargo de médico do quadro de oficiais da PM não pode estar adstrito ao limite máximo de idade estabelecido na legislação e no edital, em virtude da natureza eminentemente técnico, científica inerente às atribuições do cargo, de modo que não poderia a autoridade coatora. É muito interessante isso. Claro. Então, vamos ter sempre em mente a 683 com o artigo 7º, ou artigo 8º? 30. É o 7º, 30, né? É 7º, 30. Exatamente. Exatamente. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde, reclamando formação específica para o seu desempenho, pelo meu sentir, não se revela razoável a proporcional a discriminação etária. 28 anos, que absurdo. Médico com 28 anos. Geralmente eles não terminam a faculdade antes dessa idade. Não é? Isso é absurdo. Aqui tudo bem. A idade máxima... Professor, acho que mesmo para ir para a guerra, né? Se a gente pegar um caso, o Abílio Diniz é uma pessoa que a vida inteira fez muito exercício, que ainda tem uma força física, né? Muito grande. O Ney Mato Grosso, cantor, tem o mesmo físico de quando ele tinha 30 anos. É claro que ele pode não ter a mesma força, mas eu acho que não deveria ser assim. Porque aí, se a pessoa passar na prova e passar melhor do que um jovem, deve ter direito a ir, né?
Com certeza. Para a guerra. É que a gente pensa assim, em Esparta eles colocavam 30 anos, mas eu acho errado o limite etário. Eu achei seu exemplo ótimo, Elisa. Eu estou sorrindo para você, Elisa. Eu não estou rindo de você, tá bom? Não me interprete mal. Ótimo. Então, 10, 1 e 2. 1 e 2. E essa idade máxima não é só estar na lei, mas é atender aos princípios da razoabilidade, né? Ficou claro? Súmula vinculante, 44, a súmula 683, os julgados. Esse aqui também eu vou dividir, compartilhar com vocês. Ó, não tá simples FGV. FGV é difícil. Por outro lado, a gente aprende muito também, né? Resolvendo os exercícios da FGV. São uma banca mais avançada, né? Concurso de cartórios agora. Compartilhar aqui com vocês todos. 11, vamos lá para a questão 11ª. Quero terminar de resolver todas essas. Simone ela foi aprovada em concurso público para o cargo alfa, fora do número de vagas previsto no edital, no primeiro trimestre de 2015. De acordo com o edital, esse concurso público teria validade de 18 meses, prorrogáveis uma única vez, o que efetivamente ocorreu. A prova foi aqui em 2018, primeiro trimestre de 2015. Então, 2016, fim de dezembro de 2017. Então, 2018 já não há mais, ela não tem mais que ser convocada, concorda? Nos termos da Constituição. Na última semana, não é na última semana do período da prorrogação, é na última semana dessa data da prova. Olha que maldade. Na última semana, na semana anterior à aplicação da prova, foi lançado edital para novo concurso público para prover o cargo alfa. Ao tomar conhecimento desse fato, Simone formulou requerimento administrativo solicitando a nomeação, pois é indeferido, pois exaurido o prazo de 36 meses de validade do concurso público, no qual Simone for aprovada. Olha que maldade. Vocês entenderam o que a banca fez? Pois é. É isso mesmo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Elisa, tudo bem? Professor, eu não sou muito boa de conta. Vamos ver, então, era primeiro trimestre de 2015, então a gente pode colocar março de 2015? Coloca janeiro de Vai valer. 2015. Coloca 1º de janeiro de 2015. Aí vai colocar 31 de julho de 2016. Mas se fosse também, poderia ser até setembro, não é? 1 ano e 6 meses. Entendi, claro. Depois, você vai passar mais 6 meses em 2016 e vai 1 ano em 2017. Então, vai terminar em 2018, no dia 31 de dezembro de 2017. Então, no dia 1º de 2018, ou então até o final de março de 2018, esgotou-se o prazo improrrogável, né? O prazo que já tinha sido prorrogado. Então, durante o prazo improrrogável, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, diz o inciso 4º. Mas nessa hipótese, o prazo de validade do concurso já havia se exaurido. 11, letra A. Não é brigar com a banca. A questão aqui é aprender com a banca. O objetivo Professor, mas vamos supor que fosse março, que é o primeiro trimestre, né? Poderia ser março, né? Poderia. Então, aí vai até setembro do outro ano e depois até março de novo de 2018. Mas aí, nesse caso, a gente teria que saber quando foi a aplicação dessa prova, né? Essa prova provavelmente foi depois de março. Então, isso que eu acho. Senão, essa questão teria possibilidade de ser anulada, não é? Sim. O aprovado dentro do número de vagas, ele tem direito subjetivo, direito líquido e certo. Se ele for aprovado fora do número de vagas, ele tem mera expectativa de direito.
Você percebe? Então é isso. Ótimo. Vamos adiante. 12. O Joaquim foi nomeado pelo presidente do TJ de Santa Catarina para exercer a função de confiança de chefe do setor, onde estão lotados 15 oficiais da infância e juventude daquele tribunal. É correto afirmar que Joaquim é necessariamente servidor público ocupante de cargo efetivo. Letra B. Correto? Letra B. 13. Arthur é ocupante de cargo de provimento efetivo na administração pública federal, cujas atribuições eram direcionadas ao desenvolvimento de projetos tecnológicos na área nuclear, foi aprovado em outro concurso público. Seu objetivo era de permanecer em ambos cargos, de modo a aumentar sua renda. À luz da sistemática constitucional, o segundo cargo passível de ser ocupado por Arthur é o de ele é ocupante de cargo de provimento efetivo. Então, vamos lá no 37.16. 2 cargos de professor, um professor com outro técnico ou científico. Desenvolvimento de projetos tecnológicos na área nuclear. Eu acho que esse cargo é um cargo técnico ou científico de um professor, portanto, letra E. Ok? Professor mais professor, professor mais técnico, professor mais científico. Se lembra? Profissionais de saúde, profissionais de saúde. Estamos juntos? Ah, e também lá na magistratura e professor, Ministério Público e professor. O prefeito do município Alfa nomeou para funções de confiança diversas pessoas que tinham larga experiência na iniciativa privada, mas que jamais haviam atuado no serviço público. Suas atribuições seriam de direção e chefia. Sob o ato do prefeito, à luz da sistemática, assinale a afirmativa correta. É regular, pois as funções de confiança, exemplo dos cargos de comissão, destinam-se. Falso, é irregular, pois as funções de confiança são privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo. 14, letra E. 15. Fácil também. De acordo com o texto constitucional, os atos de improbidade administrativa importarão na forma e gradação da lei, gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Aí, nós temos que ver o 37, parágrafo 4º. Nós temos aqui. Vamos lá. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Exatamente. Perfeito? Exato, letra E. Estamos conversados? Temos que decorar isso aqui. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão, perda, suspensão dos direitos políticos, não é perda dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 16. Então, letra E. 16. A Constituição da República dispõe que a lei reservará percentual dos cargos, empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios para sua admissão. De acordo com a jurisprudência do STJ, as pessoas com deficiência têm direito ao mínimo das vagas ofertadas em concurso público e, caso o candidato seja portador da visão monocular, não tem direito a concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Pessoal, essa aqui é uma clássica, é a súmula 337 do STJ. É sim. Vamos lá, o que diz ela? Súmula 337 STJ. Não é essa. 337. Não, peraí. Visão monocular. Deixa eu ver se é do STF. Não. Marquei errado. Deixa eu me localizar. Visão molecular. 377. A gente vai ficando 377. 377, Elisa, é a súmula 377, do STJ mesmo. 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Caso o candidato seja portador de surdez unilateral,
se qualifica como pessoa com deficiência para fim de disputar as vagas reservadas? Não, a surdez é diferente. A surdez é a súmula 552. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concurso público, né? O portador de surdez unilateral não se qualifica. Ótimo. É vedado ao legislador fixar o limite máximo das vagas a serem oferecidas em reserva às pessoas com deficiência, pois o administrador público que publica o edital do concurso público deve ter liberdade de aferir a quantidade. É vedado ao legislador fixar limite máximo das vagas. Não, ele deve ter, os limites máximos são definidos em lei. 5% nos termos da lei 3.298 e até 20% na 8.112. A partir do artigo 37 e do... Professor, quais são as leis, por favor? Na verdade, é o decreto 3298, de 99. E do decreto 3298, de 99? Artigos 1º e 2º. E artigos 5º da lei 8.112. Conclui-se que deverá ser reservado no mínimo 5% das vagas ofertadas em concurso público aos portadores de necessidades especiais. Esse é o mandado de segurança 36359 do Paraná. Professor, e aquele estatuto da pessoa com deficiência não fala nada? Dos limites em cargo? Elisa, boa pergunta. Deixe-me ver aqui, concurso, estatuto da deficiente. Aqui, professor, eu achei no 38, a entidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nesta lei e em outras normas de acessibilidade vigentes. Mas não quer dizer nada isso, né? Aqui não está tem dizendo concurso, qual é. não tem limite de concurso público aqui na lei, não. Assim, limites, né? Não. Elisa? E nem fala em percentual, professor? Não. O percentual está nessa 3298, mínimo de 5%, e na 8.112 até 20%. Agora, a partir de nós temos uma manifestação aqui do STJ. A partir da análise do 37, decreto 3298 e artigo 5º da 8.112, conclui-se que deverá ser reservado no mínimo 5% das vagas ofertadas em concurso público aos portadores de necessidades especiais e, caso a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde respeitado o limite máximo de 20% das vagas ofertadas. Ficou claro? Mínimo de 5% até 20%. Correto? Então, por exemplo, se tiver 2 vagas apenas, não há que se falar em limite para deficiente. Concordam comigo? Entenderam? Uhum. Eu vou ter o mínimo de 5%, mas aí um seria mais de 20%, seria 50%. Ótimo. Então, letra D, caso a aplicação do percentual mínimo resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número subsequente, desde que respeitado o limite máximo do percentual legal das vagas oferecidas no certame. É a letra D, Elisa. Caso a aplicação do percentual mínimo resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número subsequente, desde que respeitado o limite máximo do percentual legal das vagas oferecidas no certame. Era da lei, professor, dessa lei que o senhor falou? É do artigo 5º?
É porque o 20%, Elisa, ele é da Lei 8.112, né? Esse é o problema. Ah, tá, o 20%. Então, esse está no decreto. O de 5%, ele está no decreto. Aqui, ó. Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem em concurso público para provimento cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas. Até 20% das vagas. Mas é difícil... Mas esse qual é o artigo, professor? Esse é o parágrafo 2º do artigo 1º. Do artigo 5º, Elisa. Ah, tá. Então, é o artigo 5º, parágrafo 1º da 8.112, né? Elisa, você tem que ter em mente que essa lei é uma lei muito específica, né? Ela é dos servidores Mas públicos é que eu civis da acho, União. professor, que não pode ter retrocesso. É até 20%, né? Mas se pode ser 20%, não vai poder ser menos do que 20%. Não, pode ser até 20%. Parece discurso da Dilma Rousseff que eu estou falando, assim, uma coisa sem lógica. Mas é que assim, é que eu quero dizer, professor, se tiver a possibilidade matemática de comportar 20%, não vai se admitir menos de 20%. Porque é a vedação ao retrocesso, né? É uma proteção aos direitos humanos das pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, eu acho que haveria vedação ao retrocesso. Eu entendi o que você está falando, Elisa. Se houver possibilidade matemática, né, de vagas de ter 20%, não vai poder ter menos de 20%. Isso que eu acho. Porque é até 20%, né? Mas o problema, professor, é que a gente não sabe se essas pessoas vão passar, né? Elisa, agora uma outra interpretação, você poderia colocar, por exemplo, 10%. Você tem 100 vagas, você poderia ter 10 vagas, então seria 10%. Você concorda que quando eu faço isso, eu posso falar para você, que é a concursanta, e dizer, por exemplo, eu tenho a discricionariedade de estipular, porque a lei fala que eu posso até 20%. Você entende essa Professor, mas a lei que falava até 20% é uma lei que, nesse ponto, depois do Estatuto de Nova York, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu acredito que essa interpretação vai mudar. Da mesma forma que eu não acredito que prevaleça essa súmula 552 da surdez unilateral. O decreto... Que diz que isso não qualifica a pessoa por deficiência, porque não é a interpretação do Supremo que tem que dizer, ou do STJ, que é pior ainda, né? Que tem que qualificar. Quem tem que qualificar o que é o deficiente, né? A pessoa com deficiência, é o Estatuto do Deficiente, que tem, ele vale de acordo com aquele artigo 5º, parágrafo 3º, o Estatuto de Nova York. Ele vale como se fosse a Constituição. Então, eu não posso desobedecer à Constituição para obedecer à súmula do STJ, que fala uma coisa ridícula, a meu ver, que fala que a surdez unilateral não é pessoa com deficiência. O senhor entendeu, professor? Entendi. Porque quem está dizendo que é a pessoa com deficiência é o artigo 2º da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que foi recebida como se fosse uma norma constitucional. Ela é equiparada em todos os seus efeitos, não é? Então, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Portanto, emenda constitucional prevalece sobre essa súmula 552, que é de antes de 6 de julho de 2015, que teve entrada em vigor em 4 de janeiro de 2016. Essa súmula 552, ela não é anterior a 4 de janeiro de 2016? Então, essa súmula, professor, eu acho que a gente não pode mais citar. Tá bom.
De qualquer forma... O senhor entendeu, professor? Entendi, claro, porque a súmula porque eu acho que 552 ela não poderia... a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física. A surdez unilateral é de longo prazo, é de natureza física, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Eu percebo, professor, porque a minha mãe sofreu um acidente de carro, né? O senhor sabe, em 18 de março, e o airbag abriu, explodiu no ouvido dela e ela perdeu a audição. Aqui agora, daquele acidente? É, aquele em março, exatamente. Então, assim, eu percebo que a participação dela nas conversas é que agora ela está em casa já faz 189 dias ou 190 dias, desde o dia do acidente. E eu não sou boa para número, assim, para contagem, mas eu percebo que existe uma barreira que é muito maior para ela do que para outras pessoas. Então, eu acho que essa súmula 552, ela é interpretação STJ, não é nem STF. Eu acho que se isso daqui for questionado por uma pessoa que tem a surdez unilateral, ela não vai mais valer. Ela deveria não ter sido recepcionada por o Estatuto de Nova York lá, não é, professor? Está em desacordo. Não, absolutamente. Ela está em desacordo com o Estatuto de Nova York, que é um tratado internacional com força de emenda constitucional por ter sido o primeiro e único aprovado daquela forma prevista lá nos parágrafos do artigo 5º, né? Absolutamente. Então, Elisa, de qualquer forma, a questão 16, controversa, ficamos com a letra D, tudo bem? Eu também não achei o limite lá no decreto, não, mas tudo bem, não vamos falar mais sobre isso, porque eu quero vencer as outras. Não que não devemos falar, não vamos falar por agora. Continuamos pensando sobre isso, tá bom? 17. Em matéria de remuneração de servidores públicos, a Constituição e a jurisprudência do STF asseguram: os vencimentos do Legislativo e do Judiciário devem ser iguais ou superiores? Falso. Não podem ser superiores ao Executivo. 12. Do 37. A vinculação ou equiparação é permitida? Não, não é permitida. Os acréscimos pecuniários não serão computados. Letra C, falso. Não cabe ao Poder Legislativo interferir de qualquer forma na fixação ou alteração do subsídio de membros do Poder Judiciário, garantida a revisão geral anual. Não cabe ao Poder Legislativo. Não faz o menor sentido isso. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar o vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Essa letra E é a verdade. Nós temos a súmula vinculante 37. A súmula vinculante 37... ela fala isso mesmo. É a súmula vinculante, não cabe ao Poder Judiciário. Vamos aqui compartilhar. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Artigo 37. 17, letra E. Portanto, a letra D, vamos ficar aí faltando a fundamentação dela, mas 17, letra E. 18. A Constituição da República de 88 tem como regra geral a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, já sabemos disso. Ocorre que o texto constitucional autoriza tal acumulação em casos excepcionais, quando houver compatibilidade de horários como na hipótese de... Não, 2 cargos de nível técnico ou científico? Falso, isso é falso. É professor ou técnico ou professor científico, se lembrem. 2 cargos na área de educação? Falso, é professor. 2 cargos na área jurídica? Falso. 1 cargo de magistrado estadual como professor? Exatamente, previsto no 95, inciso 1, lá na parte do Estatuto dos Magistrados. E 1 cargo de professor com outro de prestador de serviço público? Falso. Portanto, 18, letra D. 19. Já fizemos a letra E, esse exercício. Ele se repetiu aqui, a letra E. Os outros todos nós já fundamentamos. A administração fazendária e os seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Ok. 20. A Constituição da República de 88, portanto, 19, letra E. 20. A Constituição da República de 88 estabelece que os servidores públicos estatais só perderão o cargo nas hipóteses
elencadas. Entre elas, procedimento de avaliação periódica. Sentença judicial recorrível? Não. Com trânsito em julgado, é o inciso 1. Falso 40, parágrafo 1º. Elisa. Procedimento de avaliação periódica na forma da lei complementar, assegurado amplo dever. Sim, sim, é o inciso 3. Sindicância sumária disciplinar? Não, não é sindicância, é processo administrativo. A sindicância é uma fase antes do processo administrativo. A letra D não faz sentido e a letra E também não. Portanto, 20, letra B, com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3. Então, terminamos aqui as nossas... Professor, desculpe eu ter que falar para o senhor, mas eu acho que é artigo 41. Ah, é? Então, não, é 41. Deixa eu ver aqui, é porque às vezes eu vou fazendo a fundamentação. É que esse 40, professor, ele mudou tanto, que ele ficou tão quilométrico que a gente acha que ele já entrou no 41. Mas agora ele já tem 22 parágrafos antes do 41. Por isso que a gente nem vê o 41, mas eu acho que já é o 41. Não, Elisa, não muito é? obrigado. É 41 mesmo. Deixa eu marcar aqui. Dá um desconto, Elisa, por favor. É 41 mesmo. Ótimo. Então, Elisa, terminamos aqui a nossa aula por hoje. Eu vou parar aqui e vou abrir para a gente poder conversar um pouco.